Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do marco de direito civil, falando especificamente sobre a parte geral e mais especificamente ainda dentro dos direitos da personalidade. Nos blocos passados já trouxemos com vocês os direitos relacionados ao corpo vivo, artigo 13 do Código Civil, falamos dos direitos relacionados ao corpo morto, artigo 14 do Código Civil, e no bloco passado, mais precisamente, trouxemos para vocês aí a autonomia do paciente, ou ainda, se vocês preferirem, chamado livre consentimento informado, esculpido, talhado, cunhado no artigo 15 do Código Civil. Lembrando que no bloco passado ainda falamos de transfusão de sangue e testemunho de Jeová, e no bloco passado ainda trouxemos aí as discussões relacionadas ao testamento vital e diretivas antecipadas da vontade. A partir de agora, quero dar continuidade com vocês, trazendo uma outra classificação, uma classificação que diz respeito aos chamados direitos ao nome, ou direitos do nome. Esses direitos do nome civil, mais especificamente, se encontram esculpidos, talhados no artigo 16 e vão até o artigo 19 do Código Civil. Então, dentro desse nosso bloco, falaremos dos direitos relacionados aí, então, ao nome. Primeiro detalhe que é importante dizer, o nome, ele traduz aí uma forma de identificação de determinada pessoa, de determinado sujeito. Não por outra razão, trata-se aí de um direito da personalidade, não por outra razão, é um direito fundamental, é um direito e garantia aí individual da pessoa, é um direito humano relacionado à sua dignidade humana, então uma cláusula pétrea, um cerne inabulível, um núcleo de intangibilidade. O artigo 16, gente, ele vai falar que dentro dessa proteção existente, dessa proteção que se perfaz no nome, abarca aí dois elementos. Quais elementos? A gente sabe do prenome e do sobrenome. Ocorre, contudo, entretanto e todavia, que o nome ele não é integrado tão somente por esses dois elementos, mas sim por três. E por que por três? Porque três é mágico, porque três é holístico. Então podemos falar para vocês que o nome civil ele pode ser valorado por três elementos: Pai, Filho e Espírito Santo, Isis, Osiris e Horus, Zeus, Hades, Poseidon. Quais são os elementos que integram o nome? O primeiro deles é justamente o prenome, Prenome não tem tanta discussão, lembrando que o prenome pode ser simples como pode ser composto. Prof, o que é um prenome simples? O que é um prenome composto? Prenome simples, gente, nada mais é do que, por exemplo, um sujeito que se chama Alberto, Fernando, Isso é um prenome simples, ou seja, prenome simples é o primeiro nome, E prenome composto? Prenome composto são aqueles indivíduos que possuem dois nomes, tipo Luiz Ricardo, Michele Carolina, Thaís Larissa, Ou seja, são nomes, compostos aí sem nenhum problema, além desse prenome, nós temos o sobrenome. Isso está no artigo 16, Prenome e sobrenome. Sobrenome, uma nova roupagem, lembrando sempre com o Código de 2002. Anteriormente, o sobrenome era chamado de patronímico, Patronímico, prof? Isso. Só que patronímico, a gente sabe que é uma terminologia que caiu em certo desgosto, em certo desuso, E por que isso? Porque patronímico vem da época do Código de 16. No Código de 16, lembrando-se sempre, as famílias eram necessariamente famílias decorrentes do casamento. A relação tinha que ser uma relação heterossexual, Os filhos só gozavam de direitos se, obviamente, surgissem desse casamento. E por isso que nós tínhamos aquela terminologia odiosa, tipo filho bastardo, Filho legítimo, meio Game of Thrones, tinha bastardo, legítimo, que até é incestuoso, no caso do Geoffrey. Mas por que você está falando disso, prof? Pelo seguinte, as famílias do Código 16 eram famílias hierarquizadas. O homem mandava na mulher, sério, prof, sério, verticalizadas. Por isso que no Código 16 nós tínhamos aquela expressão pátrio poder, O homem mandava na mulher. E daí surgiu a expressão patronímico, porque toda vez que o homem se casava, ele passava o seu sobrenome para a sua mulher, passava o seu sobrenome para os seus filhos, Olha que loucura, olha que interessante. A gente sabe, que até Pokémon evolui. E, obviamente, a nossa sociedade evoluiu, Ou seja, a nossa sociedade mudou. Como diria Gabriel Pensador, quando a gente muda, o mundo muda com a gente. O mundo muda na mudança da mente. O Código de 2002, ele se baseia, no afeto, no amor, igual à Constituição de 88, igual à Constituição, da nossa Bíblia cidadã.
Por que você está falando disso? Porque com base no amor, né? Obviamente, o direito de família ele não se encontra mais aí adstrito ao casamento. Hoje nós temos vários arranjos na família, né? Que isso será estudado mais adiante. Mas, por exemplo, a gente tem a união estável, a gente tem família monoparental, anaparental, mosaico, assemblada, recomposta, reconstituída, né? Temos várias outras formas de família, sempre com base no amor, com base no afeto. Em outras palavras, em outros dizeres, a família que anteriormente, né, era uma família hierarquizada, ela se horizontalizou e os homens e as mulheres possuem iguais direitos, né? E por possuírem iguais direitos, termina a expressão pátrio poder e muda para poder familiar. Termina a expressão patronímico e torna-se uma tipologia, né, chamado de sobrenome. Então hoje o adequado, gente, é a gente chamar de sobrenome, né? Não coloquem mais a expressão patronímico. O que é importante dizer? O que é o sobrenome, né? O sobrenome é uma identificação com relação à ancestralidade, né? Ou seja, quem são os ancestrais, quem são, na verdade, as pessoas que precederam aquele indivíduo, né, que hoje se faz presente. Muitas vezes esses ancestrais até mesmo já faleceram, né? Já conheceram o Criador, já foram ver a grama nascer por baixo, vestiram um paletó de madeira. De qualquer forma, o artigo 16 fala de prenome e sobrenome, né? Mas acaba se esquecendo da expressão de agnome. O que é agnome, né? Muitas vezes agnome surge em certames, em etapas mais avançadas, principalmente, né, esses certames relacionados à parte, né, de outorgas de delegações, que é o concurso de cartório. Agnome, gente, seria aquela terminologia que vem ao final. Por exemplo, até mesmo para evitar que determinado sujeito seja homônimo, né, pessoa com o mesmo nome, né, e sobrenome. Tem homônimo? Tem, né? Temos muitos, mas daí vem a expressão, por exemplo, júnior, filho, neto, primeiro, segundo, né? Primeiro, segundo, muito interessante, né? Tipo, primeiro, segundo, ou seja, fulano de tal segundo, né? Segundinho, super interessante, super bacana. Então, agnomes são essas expressões que surgem depois, né? Um exemplo que eu gosto de trazer na minha própria família é justamente, né? O meu bisavô era Alberto Gentil de Almeida Pedroso. O meu avô, Alberto Gentil de Almeida Pedroso, filho, agnome, né? Meu tio, Alberto Gentil de Almeida Pedroso, neto, né? E daí meu bisavô faleceu. E daí o que acontece? Para homenagear meu bisavô, meu primo Alberto Gentil de Almeida Pedroso. Ou seja, né, temos aí bastante usual, né, na nossa família, pelo menos a expressão do agnome, né, que seriam esses elementos indicativos. De qualquer maneira, é interessante pontuar, é importante trazer que o artigo 19 ele ainda vai falar da proteção ao pseudônimo. Ele vai falar assim, a proteção, o pseudônimo, né, ele merece aí proteção naquelas situações trazidas, pontuadas muitas vezes para trabalho, né? Então, no artigo 19, ele traz essa proteção relacionada ao pseudônimo, também denominado de heterônimo. O que é pseudônimo, gente? Pseudo é falso, né? Toda vez que eu falo de pseudo, eu lembro da época que eu usava biologia, eu lembrava que as células, elas fagocitavam, né? Ou no caso outras, através de movimentos de pseudópodes, né, fagocitose, ou seja, a célula abre um braço para cá, abre outro braço para lá, né, e, enfim, abarca o que está no meio, pseudópodes, ou seja, falsos braços, né, e aqui a gente pode falar de pseudônimos, ou seja, um nome falso. Esse nome falso, né, muitas vezes utilizado para a sua profissão, pode ser protegido. Sério? Tem exemplos relacionados a pseudônimos que têm essa proteção? Inclusive, né, trazida, cunhada e talhada pelo artigo 19 do Código Civil? Tenho exemplo sim. Eu gosto muito do exemplo de Fernando Pessoa. Por que Fernando Pessoa? Porque Fernando Pessoa ele possuía 3 pseudônimos, né? Escritor brasileiro, aí dentro de vários outros, né, textos bastante renomados. De qualquer maneira, quando a gente fala de pseudônimo, a gente precisa puxar uma advertência. Uma advertência que também muitas vezes surge dentro dos certames, também muitas vezes é cobrado dentro desses concursos, principalmente relacionados aí à área de outorgas de delegações, né? Que é a seguinte diferenciação. Prof, qual que é a diferenciação de hipocorístico? O que é hipocorístico? Gente, hipocorístico nada mais são do que apelidos. Apelidos que muitas vezes, né, podem ser acrescidos ao nome da pessoa. Então, hipocorístico seria um apelido público, um apelido notório, né, que identifica esse titular, seja tanto no aspecto pessoal quanto no profissional. Exemplo, né, Antônio Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, né? Ou Maria das Graças Meneghel, também conhecida como Xuxa. Lembrem-se tanto que o Pelé, bem como a Xuxa, acrescentaram, inseriram, né, esse, no caso hipocorístico, aí ao seu nome. Então, hipocorístico, né, não se encontra esculpido e estalhado no Código Civil, mas de certa forma é importante trabalhá-lo, né? De qualquer maneira, o que é importante falar?
mais duas observações para que nós possamos terminar esse bloco, né? Primeiro detalhe é a chamada liberdade de identificação do nome. Você pode dar o nome que você bem entender, né? Você pode registrar o nome da pessoa que você bem quiser, mas a gente sabe que esse direito ele possui limites, né? Não é porque você tem liberdade aí de crença que essa liberdade não terá limites, né? Não é porque você tem essa liberdade, por exemplo, de liberdade de expressão, que essa liberdade também vai admitir o hate speech, né? Então, em outras palavras, todas as liberdades, todos os direitos, eles podem ser tolhidos, eles podem ser mitigados, inclusive esse princípio que diz respeito à liberdade de identificação do nome. A gente sabe, né, que existem 3 tipos de nome que podem ser aí mitigados, 3 tipos de nome que podem ser obstados. Sério? Sério? Por que 3? Porque é mágico, né? Harry, Rony, Hermione, Hulk, Leia, passado, presente e futuro, estado da água, sólido e gasoso, né? Então a gente tem que sempre observar a possibilidade de limitar nomes exóticos, né? Nomes ridículos, ou ainda por cima, nomes que violam a dignidade do particular. Então são nomes, né, exóticos, ridículos e que violam a dignidade do particular. 3 formas de nome, né? Exemplo que a gente pode falar aqui, muito comum, né? Paula Tejano, que até o pessoal usa bastante, emprega para mandar pergunta para os comentaristas, né? Porque quando você lê rápido fica meio estranho, o sujeito assusta. Outro exemplo, Caio Pinto, né? Caio Pinto, nossa, né? E acaba gerando aí o ridículo. A gente sabe que nessas situações de nomes exóticos, nome ridículo, que possa, de certa forma, vilipendiar a dignidade humana desse particular, a Lei de Registros Públicos, no artigo 198, bem como no artigo 203, ela traz a possibilidade de assim, ser realizado, né, propriamente dito, o chamado procedimento de dúvida. Esse procedimento é um procedimento administrativo, né, propriamente dito, que vai ser presidido pelo juiz e com intervenção do Ministério Público, né? A gente sabe que esse oficial, né, oficial que a gente fala, oficial muitas vezes do cartório, ele vai trazer essa provocação, né, para saber se ele realiza esse registro ou se ele não realiza o registro. Lembrando-se sempre, né, que dessa decisão não cabe recurso pelo oficial. O oficial ele só quer suscitar essa dúvida, ele só quer, na verdade, sanar essa dúvida que ele possui acerca da materialização ou não de eventual registro nesse sentido, né? E só para terminar, uma segunda observação quando a gente fala do direito ao nome, que eu reputo bastante importante e bastante relevante, diz respeito ao princípio da imutabilidade relativa do nome. Como assim imutabilidade relativa do nome, né? A imutabilidade relativa do nome também é um princípio, e é um princípio que se encontra talhado, esculpido no artigo 57 da Lei de Registros Públicos, né? E vai falar assim, que tanto nome quanto sobrenome, em determinadas situações, eles podem ser alterados, em determinadas situações, eles podem ser modificados, desde que previsto em lei, ou por demais, né, se houver aí uma situação de justificativa judicial. Exemplos que a gente pode trazer através de casamento, né? Casamento pode. Adoção, né? Adoção, inclusive com a possibilidade de mudança do prenome, lembrando-se sempre que se o sujeito for maior de 12 anos, ele vai ter que ser ouvido nesse sentido, né? Uma vez que muitas vezes ele já tem essa identificação com o seu próprio prenome, tá? Acréscimo de sobrenome do padrasto, e isso é uma lei, inclusive, a gente pode falar desse século, desse milênio, que é a Lei 11.924 do ano de 2009. É possível ainda falar das hipóteses de divórcio, né? Divórcio com a retirada, muitas vezes, do sobrenome, né, da pessoa com quem se casou. De qualquer maneira, a gente sabe que não é possível mudar mudar o nome falando tanto de prenome e sobrenome, em 3 hipóteses, né? 3 hipóteses que não têm previsão legal, né, pelo menos. Quais seriam essas hipóteses sem previsão legal? Que a gente pode pontuar para vocês. Viuvez, né? Viuvez não traz essa possibilidade, não traz a possibilidade também em relação ao abandono afetivo do pai. Apesar de que a lei não mesmo trazendo, os tribunais têm admitido, né, a mudança aí relacionada ao próprio prenome. E por fim, a gente já trouxe até uma que não é prevista em lei, mas que se admite, que diz respeito aí à questão do transexualismo, né? Ou seja, quando o sujeito faz a transgenitalização, ou até mesmo não, é possível a sua modificação de prenome, até mesmo em razão da dignidade da pessoa humana. Uma outra observação, só para terminar de fato, né, mais especificamente, diz respeito ao seguinte: a gente sabe que a partir do sujeito que adquire a sua capacidade civil plena, seja através dos 18 anos, ou seja por intermédio da emancipação, esse sujeito ele pode fazer a mudança de seu prenome, né, pelo prazo de 1 ano a partir dessa capacidade civil plena. Só que essa mudança de prenome ela é uma mudança imotivada. Então você não precisa justificar que seu prenome e sobrenome se é exótico, né, 1, 2, 3 de Oliveira 4, ou até mesmo que viole aí a sua dignidade, né, ou seja, que seja algo ridículo. Então, da maioridade civil, da capacidade civil plena, né,
até por causa da emancipação, dentro do prazo de 1 ano é possível essa mudança, né? A gente pode falar mudança imotivada, ou seja, diz respeito ainda ao princípio da flexibilização da imutabilidade do nome. Dito isso, né, terminamos então o direito ao nome civil, que é previsto aí, talhado nos artigos 16 a 19. Né? No próximo bloco, vamos trabalhar um pouco a questão relacionada ao direito da imagem. Né? Então, até lá, deixo para vocês, desde já, um forte abraço e, obviamente, excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.